Não existe nada pior do que a gente estar usando um aplicativo e ele simplesmente fechar do nada. Ou mesmo, a gente está usando e ficar aquela mensagem, não foi possível, 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 e você não consegue utilizar esse sistema. Ou, por contrapartida, vindo para o nosso mundo da programação, nós como desenvolvedores, não tem nada pior do que você ficar cego na correção de um bug. O que seria cego? Você não conseguir entender por onde começar a procurar um bug dentro da aplicação. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas dicas importantes no tratamento de erros em aplicações no geral, mas que se utiliza muito para o Flutter. Então, bora pro vídeo. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutteridade, já sou desenvolvedor há mais de 20 anos, já passei por tudo aí nessa vida. E nesse canal você vai encontrar sempre dicas sobre carreira, arquitetura e também muito conteúdo sobre Dart e Flutter. Então se você quer virar o especialista Flutter e Dart, com certeza você está no lugar certo. Então se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, que toda semana você vai receber um ou dois ou mais vídeos aí sobre o desenvolvimento de software e principalmente sobre desenvolvimento Flutter e Dart. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre duas dicas importantes sobre como tratar os seus erros. Inclusive vão ter uma sequência de vídeos aí para os próximos dias e semanas sobre esse assunto. Então é importante que esse é o primeiro de uma série. Então você está assistindo agora, no dia que foi lançado, legal, espera que logo mais já vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Se você está vendo esse vídeo antes, no final a gente vai ter card já para você assistir toda essa sequência e saber de verdade os pontos que você precisa pensar e pode utilizar no tratamento dos erros da sua aplicação. Como eu falei no começo do nosso vídeo, é muito ruim que quando nós estamos utilizando um aplicativo, ele simplesmente dá um erro, ele simplesmente fecha a nossa aplicação, ou ele simplesmente fica com aquela mensagem de erro infinita que você não sabe, você perde tudo aquilo que você está fazendo. E do outro lado, nós como desenvolvedores que muitas vezes ficamos cegos do como iniciar a busca de um desenvolvimento de um erro. Muitos devem estar se perguntando, não, Raman, de jeito nenhum, eu coloco lá os printzão, coloco lá um log bonitão dentro da minha aplicação e eu consigo sempre descobrir os erros de uma forma muito fácil. E se você ainda acha que isso, talvez você não tenha vivido tanto quanto eu nessa área de desenvolvimento. Pode ter certeza que tem alguns erros que são extremamente cabeludos. E alguns erros, principalmente quando você está no mundo mobile, fica 10 ou 20 ou 30 vezes pior, porque você não consegue sentar do lado do seu usuário para olhar o passo a passo do que ele está fazendo. Você não sabe exatamente o que ele preencheu. Muitos erros acontecem por a ordem de preenchimento de algum campo, ou mesmo o dado que a pessoa colocou, que às vezes não foi tratado pela parte front-end. Então, é muito difícil de você descobrir bugs quando você está em produção se você não tiver esse cuidado, esses dois cuidados que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O primeiro deles é sobre tem muita gente que acha, e eu vejo muito isso na comunidade, que tratar erros é só simplesmente você colocar um try catch. E isso é uma forma real de você tratar erros. Se você for para programação em si, se você for só para a parte de código, você realmente está tratando os seus erros e mandando uma interação para o usuário, né? Você tirou o loader da tela, mostrou uma mensagenzinha para o usuário, legal, show de bola. Mas e se for um erro que não é temporário? Se esse erro, na verdade, não for somente porque o seu back-end às vezes ficou fora do ar alguns minutinhos, ou mesmo alguma coisa que o usuário preencheu errado, ou alguma coisa nesse sentido. Se seu erro for realmente um bug, porque a gente sabe que às vezes erros, tem várias formas de você ter erros dentro da sua aplicação, vários tipos de erro. Tem aqueles erros que são um efeito colateral, um side effect, né? Um efeito colateral de uma coisa que veio de lá do back-end. O back-end saiu fora do ar, o usuário está sem internet, que são momentâneos e logo depois eles são corrigidos sem você precisar se preocupar com nada. Mas existem erros, outros tipos de erros, que são erros
que são bugs mesmo de verdade, que vão envolver uma alteração naquele código, uma nova versão subindo para a loja ou qualquer coisa nesse sentido. Esses são os piores problemas, porque são problemas temporários, logo mais eles se auto-solucionam. Mas bugs mesmo são erros de código que nós às vezes construímos dentro da nossa aplicação. Então, quando a gente fala de try-catch, não é só essa forma de tratar. E dentro da aplicação Flutter existe muito mais do que isso. Muita gente defende que a aplicação tem que crashar. Quando a gente fala de crashar, nós estamos falando da aplicação fechar, de aparecer aquela tela vermelha, que você não tem que colocar try-catch genérico, que você não tem que fazer tratamento de erros externos, como temos, por exemplo, no Flutter Error, Widget Error, ou diversas outras formas que nós temos de trabalho, Platform Error e várias outras formas que nós temos como tratar os erros dentro do Flutter. Tem muita gente que defende que tem que crashar mesmo para você saber que o erro está acontecendo. Eu não sou desse partido, porque justamente eu não gosto desse tipo de coisa. Eu odeio, assim, eu desinstalo na mesma hora um aplicativo que ele simplesmente fecha dentro da minha aplicação, da minha cara. Se eu estou usando o aplicativo e ele faz, pensa você, como que você faria se o aplicativo simplesmente fechar na sua cara? Você provavelmente vai desinstalar ou vai optar procurar por outro. E pior ainda, se você utiliza celulares do tipo Samsung, não sei se dá pra ver aí, mas esse aqui é um Samsung, depois do aplicativo crashar ou fechar mais do que 2 ou 3 vezes, o próprio sistema operacional da Samsung aparece uma mensagenzinha ao final depois que ele crasha, fala assim, esse aplicativo aqui já crashou, já fechou várias vezes, você não considere desinstalar ou você não gostaria de desinstalar, e um botãozinho já para você, para o usuário nem se preocupar em como desinstalar, já apertar aquele botão e ele simplesmente desinstalar. Então você precisa ter um cuidado muito grande com os erros. Então colocar um try-catch já é o primeiro ponto, e tratar os erros principais já é o primeiro ponto para o aplicativo não crashar, para ele não simplesmente fechar, fazendo com que o usuário fique com raiva do aplicativo, ou mesmo a própria Samsung informar o usuário que ele deve desinstalar aquele aplicativo. Isso já é um começo principal, é o que eu particularmente gosto e defendo muito na questão do tratamento. Mas o tratamento simples e direto por try-catch, mesmo que seja um try-catch genérico, faz você ter um outro problema. O primeiro problema está resolvido, o aplicativo não vai crashar na cara do usuário, vai só aparecer a mensagenzinha de erro lá. Mas aí a gente vai entrar no nosso segundo problema, que é você como desenvolvedor, eu como desenvolvedor, simplesmente ficar cego na nossa aplicação. Muita gente pensa que colocar somente o erro lá dentro do log é a solução de todos os mundos, porque na hora que a gente está desenvolvendo, eu vou ver dentro do meu console do VS Code, ou do Android Studio, ou de qualquer lugar, o erro que está acontecendo. Mas nós temos que pensar que o nosso aplicativo pode estar sendo utilizado por qualquer usuários até fora do país, da onde você vive. Então, nós estamos desenvolvendo o aplicativo, na hora que a gente está desenvolvendo o aplicativo mobile, o aplicativo web, nós estamos praticamente desenvolvendo um aplicativo para aquela pessoa, para esse sisteminha aqui que está na minha mão. Então você colocar e fazer o print somente puro dentro do log não vai resolver na hora que você tiver que resolver um problema. Você vai ficar cego dentro da sua aplicação. Vai ficar cego sem saber aonde pelo menos está o erro, ou a stack 3 que deu aquele problema, todas aquelas estratégias que nós utilizamos para tratar os erros. E como que a gente deve fazer nesse sentido? O que nós devemos fazer sempre é achar uma forma de externalizar os nossos erros. O que seria externalizar? Seria conseguir exportar o erro que ocorreu do celular da pessoa para um ambiente onde você tem acesso e consiga tomar uma ação sobre isso. Nós nunca devemos esperar o usuário desinstalar ou esperar o usuário ir lá na loja e arrebentar, dar uma nota ruim do nosso app ou escrever muitas coisas lá te xingando porque o aplicativo só erra. Nós temos que ter uma área dentro da nossa empresa onde a gente vai guardar esses logs. Existem diversas alternativas para isso. Você tem, por exemplo, o Sentry, você tem o Crash Analytics, que é totalmente free para você utilizar, ou mesmo você pode ter uma estrutura sua, onde a sua empresa pode querer utilizar. O importante disso é que sempre que acontecer um erro que não é tratado, um erro conhecido, esses erros devem ser externalizados, devem ser informados
chamado, deve ser enviado para algum lugar. Se você não está fazendo isso e seu app ainda não foi para produção, para tudo agora, vai lá e coloca uma forma de você fazer isso, de você gravar esses logs externamente. Isso é de extrema importância e assim, eu já sofri, já virei noites e noites tentando descobrir um erro que estava acontecendo dentro da aplicação, simplesmente porque na hora do desenvolvimento isso não foi pensado. E aí você deve estar, Raman, pô, você que utiliza, falar, pô, Raman, isso aí é muito básico. É básico para você. Saiba que eu já prestei consultoria para várias empresas, onde isso não era o padrão. E justamente eu fui contratado para fazer, justamente porque os desenvolvedores que fizeram a aplicação, ou os freelancers que fizeram a aplicação, não se preocuparam com isso. O aplicativo estava tendo notas assim absurdas, notas péssimas dentro da loja, e simplesmente os desenvolvedores não sabiam por onde começar. E a primeira ação que eu tomei dentro da aplicação não foi tentar buscar o bug, tentar adivinhar, porque junto com a minha contratação não veio a bola de cristal para eu ficar ali descobrindo aonde está o problema só de bater o olho. Isso não existe. Nós precisamos ter o log. E a primeira ação de qualquer desenvolvimento é achar uma forma de externalizar esses problemas. Então, se você faz e utiliza do conceito de try-catch genérico, faz os tratamentos que são conhecidos, que são aqueles normais que podem acontecer, não tem internet, um erro que venha do back-end, e tudo mais, você já está tratando, coloque dentro desses tratamentos uma forma de externalizar isso, jogar dentro de um Crash Analytics, jogar dentro de uma estrutura sua. Tem alunos da academia do Flutter, por exemplo, que gostam de utilizar o Discord para ser a frente de receber os erros, ou mesmo o Slack, que é uma outra ferramenta que você pode jogar os erros lá dentro, o Telegram e diversos outros caras. O importante é você conseguir externalizar isso e ter alguém que vai olhar esses arquivos e tomar uma ação sobre os erros que estão acontecendo. É de extrema importância esse tipo de coisa. Muita gente não se preocupa. Eu abri até uma caixinha de perguntas no meu Instagram, o que você faz com os erros, e muita gente me mandou lá que simplesmente coloca no log, não, tô tratando, coloco no log, dou uma mensagem para o usuário. Isso tudo é interessante porque é usabilidade, mas pensa que você não precisa só tratar o erro, muitas vezes você vai precisar resolver os erros, e é aí que o bicho pega, e é aí que é onde divide os meninos dos homens, dos sêniors, dos júniors, dos plenos e tudo mais, porque nós, quando entramos na parte de especialista, sêniores e tudo mais, a gente começa a pensar em outro mundo. Você começa a pensar muito à frente do desenvolvimento. E um dos fatores que você precisa pensar é o tratamento dos erros e como que você trata esses erros, como você vai ver esses erros que vão acontecer lá na frente. Nós temos que parar de ter a confiança de falar assim, não, minha aplicação não tem erro. Pode ter certeza que você vai achar um usuário que vai dar um jeito de quebrar a sua aplicação. E isso é fato. Então tenha na sua cabeça que você precisa ter uma forma de acessar esses erros, de ter um acesso a essa informação o mais completa possível para você poder tratar isso. Crash Analytics é uma opção muito interessante, muito importante de você colocar dentro da sua aplicação, mas existem outras também que você pode querer utilizar caso você não queira utilizar o Firebase, tá bom? Inclusive na sequência de vídeos aqui eu vou mostrar uma forma de você conectar em algo externo para poder enviar mensagens ou informar. Porque às vezes não é só você gravar no Crash Analytics, alguém precisa olhar, né? Não adianta só você externalizar, alguém precisa ficar olhando. E quando acontece um erro fatal, um erro muito pesado, um bug mesmo de verdade, alguém tem que tomar uma ação sobre isso. Então é importante você não ficar cego no desenvolvimento. Quando nós estamos no mundo mobile, a gente fica cego mesmo, tá bom? Então, nesse vídeo era isso, é só para você pensar sobre isso. Então agora você vai parar esse vídeo aqui, você vai finalizar esse vídeo aqui e vai olhar a sua aplicação, se você está cuidando dos erros como deveria. Então, se você está tratando os erros todos e não é somente como um try-catch, olhe na sua aplicação, lá dentro da própria documentação do Flutter tem lá toda uma parte de tratamento de erro bem interessante que vale a pena você dar uma lida, tá bom? E se você está externalizando, se na hora que acontecer um erro em produção você não vai estar cego, então pense sobre isso e vai lá e corrige tudo isso se você tiver com algum desses pontos, tá bom? Então é isso, se gostou desse vídeo, deixa aquele like e deixa aquele comentário que é sempre muito importante. Então nos vemos no próximo vídeo.